Inscreva-se no canal Mentes Bilionárias e ative o sininho para mais histórias que vão transformar sua maneira de ver o sucesso. Hoje você vai conhecer a história pouco contada de um dos nomes mais influentes do mundo da educação financeira, Robert Kiyosaki. Mas esqueça por um momento o autor de sucesso, os milhões de livros vendidos e os seminários lotados. Antes de se tornar um fenômeno global com o best-seller Pai Rico, Pai Pobre, Kiyosaki foi traído, faliu, foi humilhado e viu tudo desmoronar ao seu redor. O que ele fez depois? Se levantou e construiu um império. Essa é a verdadeira história de como a traição e a falência serviram como combustível para a construção de uma mente bilionária. Robertoru Kiyosaki nasceu em 8 de abril de 1947, no Havaí, em uma família de origem japonesa. Seu pai, Ralph Kiyosaki, era um homem extremamente instruído, formado por universidades de prestígio e com um cargo respeitado no sistema educacional havaiana. Robert cresceu admirando o pai, mas também observando o estresse constante com o dinheiro e as limitações financeiras da família, apesar de todo o conhecimento acadêmico. Ainda jovem, ele conheceu o pai de seu melhor amigo, um empresário autodidata que pensava de forma completamente diferente. Enquanto seu pai biológico defendia diplomas e estabilidade, esse outro homem, que viria a se tornar o pai rico do livro, ensinava sobre negócios, ativos e liberdade financeira. Robert cresceu entre essas duas visões opostas sobre dinheiro. Depois de se formar no colegial, Kiyosaki serviu como piloto de helicóptero na Marinha durante a Guerra do Vietnã. Essa fase lhe ensinou sobre disciplina, risco e liderança. Ao voltar para casa, ele estava decidido. Queria ser empreendedor. Não queria uma vida presa a salários e hierarquias. Queria construir algo grande. Mas o caminho não foi nada fácil. Nos anos 1970, ele trabalhou como vendedor da Xerox, um dos empregos mais duros da época. Vendia máquinas de fotocópia, batendo de porta em porta. Apesar da dificuldade, se destacou e começou a guardar dinheiro para investir em seu primeiro negócio, uma empresa de carteiras de nylon e velcro, chamada Hippers. O produto estourou. Era moderno, leve, diferente. Virou moda entre jovens e esportistas. Kiyosaki finalmente estava ganhando dinheiro, vendendo milhares de unidades, aparecendo na mídia. Até que veio o golpe. Seus sócios começaram a tirar vantagem da empresa. Internamente, houve sabotagens, decisões tomadas sem sua aprovação e um descontrole financeiro generalizado. Quando Robert percebeu, a empresa estava afundada em dívidas e ele estava sendo deixado de lado. Foi traído dentro da própria criação. Em pouco tempo, a Hippers faliu. Sem dinheiro, com o nome sujo e sem rumo, Kiyosaki chegou ao fundo do poço. Viveu de favor, passou por momentos de vergonha pública e considerou abandonar o sonho de empreender. Mas ele não desistiu. Depois de um período de reflexão e aprendizado, Robert decidiu que precisava entender melhor como o dinheiro funcionava de verdade. Ele mergulhou nos estudos sobre ativos, investimentos, fluxo de caixa e começou a aplicar esses conceitos em sua própria vida. Nos anos 1980, com o apoio de sua esposa, Kim Kiyosaki, começou a dar pequenas aulas sobre educação financeira, mas não da forma tradicional. Ele criava jogos, experiências e debates sobre como gerar renda passiva, sair da corrida dos ratos e construir liberdade financeira. Foi nesse momento que nasceu o jogo Cash Flow, uma espécie de tabuleiro educativo que simula decisões financeiras da vida real. O jogo fez sucesso entre pequenos grupos, mas ainda não era o suficiente para alcançar o grande público. Kiyosaki entendeu que precisava de uma mensagem mais direta. Foi então que decidiu escrever o livro que mudaria tudo. Pai Rico, Pai Pobre. O livro apresentava, de forma simples e direta, os conceitos que ele aprendeu com o pai do amigo e também os erros cometidos com o pai biológico. Mostrava como a educação tradicional nos prepara para ser empregados, mas não para ser donos de ativos. O livro foi recusado por diversas editoras. Diziam que era simples demais, básico demais. Mas Robert acreditava na mensagem. Resolveu publicar de forma independente e o livro explodiu. Com o apoio de personalidades como Oprah Winfrey, que recomendou o livro ao público, Pai Rico, Pai Pobre se tornou um fenômeno global, traduzido para mais de 50 idiomas. Vendido em mais de 100 países e com mais de 40 milhões de cópias comercializadas. Ele fez de Robert Kiyosaki um nome conhecido no mundo inteiro. Mas ele não parou por aí. Criou cursos, livros complementares, franquias educacionais,
aplicativos e um ecossistema completo de aprendizado financeiro. Seu patrimônio pessoal se multiplicou, mas mais importante, sua influência atingiu milhões de pessoas. O mais curioso é que os mesmos conceitos que ele ensina hoje nasceram justamente da dor que ele viveu. A traição dos sócios, a falência humilhante, os erros com o dinheiro. Tudo isso virou matéria-prima para o conteúdo que o transformou em milionário. Kiyosaki também é um crítico ferrenho do sistema educacional tradicional. Em diversas entrevistas, afirmou que escolas ensinam a trabalhar por dinheiro, mas não a fazer o dinheiro trabalhar por você. Ele defende que todos deveriam aprender sobre ativos, passivos, fluxo de caixa, juros compostos e empreendedorismo desde cedo. Apesar do sucesso, Kiyosaki também coleciona polêmicas. Já foi acusado de fazer promessas exageradas sobre enriquecimento rápido. Enfrentou processos judiciais contra empresas associadas ao seu nome e declarou falência corporativa de uma de suas marcas em 2012. Algo que ele mesmo explicou como uma decisão estratégica usada inclusive por grandes empresários para reorganizar ativos. Hoje, mesmo com as críticas, ele segue sendo uma das vozes mais influentes no mundo das finanças. Seus vídeos, entrevistas e livros continuam inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. E o mais importante, ele nunca escondeu seus fracassos. Pelo contrário, Robert Kiyosaki transformou cada erro em uma lição, cada traição um aprendizado, cada humilhação em combustível para crescer. A história de Robert Kiyosaki é sobre dinheiro, sim, mas acima de tudo, é sobre resiliência. É sobre alguém que foi ao fundo do poço e decidiu usar a dor como trampolim, que não deixou que o fracasso definisse sua trajetória. Então, se hoje você está passando por dificuldades, enfrentando traições, sofrendo perdas ou se sentindo perdido, lembre-se, até mesmo os bilionários caíram. O que diferencia os que vencem dos que desistem é a capacidade de levantar com mais força. Robert Kiyosaki foi traído, perdeu tudo, se reergueu e transformou sua dor em conhecimento. Hoje, milhões de pessoas melhoram de vida com o que ele aprendeu do pior jeito possível. Se essa história te inspirou, curta o vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal Mentes Bilionárias. Aqui, você encontra não apenas histórias de sucesso, mas de superação, coragem e transformação. Comente aqui embaixo qual foi a maior lição que você tirou da história do Robert Kiyosaki. E não se esqueça, no comentário fixado, você encontra uma dica especial para começar sua própria transformação financeira. Clique e descubra! Até o próximo vídeo!